Mas isso acontece nos dias de hoje também. Tem muita gente que está ouvindo, mas não está escutando, ou vice-versa, né? Está Isso. vendo, mas não está acontecendo hoje. Isso mesmo. A gente ouve muita bobagem, né, irmão Valdeci? Por mais que muitas vezes a gente se confunde um pouco, mas hoje em dia a gente ouve muita bobagem, né? A gente Manda sabe. mais pérola aí, Marlindo. Fala, Arlindo, fala, pode falar, continua. Não, irmão, eu quero ouvir vocês também, também, é muito gostoso ouvir vocês. Ai, porque é fascinante, eu me lembro, assim, no começo era uma sede, era uma fome, e eu vivia com a Bíblia de noite lendo. Eu acho que todos nós passamos por coisas boas, né, irmãos? Gloriosas mesmo. E esse Deus, ele, de todo modo, ele atrai a gente, né? Ele atrai a gente. É só agradecer por essa atração aí, irmão. Brincadeira, muita coisa boa, viu, meu? Muita coisa boa, Serginho. É maravilhoso. Nossa, isso é jubilante, né? Que nem É como se fosse um banho do Espírito Santo, né, não? Oi? Fala aí, irmã. É como se fosse um banho do Espírito Santo. Sim, Isso, sim. irmã Donata. Quem tá com a mão levantada? Irmã Donata. Oi? Aí como pode, né, duvidar uma coisa assim, né? Quando eu li aquele texto da mulher samaritana, ela se encontrou com Jesus no poço, né, de Jacó, que era o poço de Jacó, né? E ele pediu água para ela, né? Ela ia pegar a água do poço, a água física, né? A água que a gente bebe, e daqui a algumas horas depois volta a ter sede. Então ele questionou ela, ele disse para ela: se você souber quem sou, ou quem sou eu, né, você me pediria água viva. Olha, né, aonde que diz que os textos bíblicos não têm a espiritualidade, é só a parte histórica da história. E ele ofereceu a ela água viva. Ele pediu água física, água de beber para matar a sede. E depois ele ofereceu para ela. Se ela soubesse quem ele era, ele daria água viva. Então, ai, que coisa maravilhosa. E ela aceitou, isso que foi maravilhoso, né? Tá? Ela aceitou, isso foi maravilhoso, que ela não queria mais voltar naquele poço, né? Irmão Serginho, mas ela reconheceu ele como um profeta, porque naquele tempo, naquela geração, havia muitos profetas. Então, ela reconheceu ele como um profeta. Mas o povo dela também não falava com o povo dele, né? Os Ele judeus, né? adivinhou, ele conhecia ela por dentro, ele conhecia o interior dela, então ele falou coisa para ela, que ela disse: Senhor, você é profeta? Louvado seja Deus. Então ele disse: se você souber quem eu sou, você me pediria água viva. E quando eu li esse texto, eu desejei essa água viva, eu pedi essa água, eu desejei para que nunca mais eu viesse ter sede. E hoje o que aconteceu comigo? Eu não tenho sede de religião, eu não tenho mais falta daquela religiosidade, ou para a gente buscar Deus, para a gente ter um contato, para a gente... Porque ele vive na gente, ele está dentro de nós, na nossa consciência, onde você vai, ele está com você. Glória a Deus. Né? Então, essa água, claro que lá
era outro tempo, outra época, era uma geração diferente da nossa, né? Então, ele falava de uma maneira que eles entendiam, né? E o que é essa água viva para nós? É o Espírito dele que hoje habita em nós. Louvado seja Deus. Eu falava assim, irmã Raquel, eu falava assim, pai, vamos lá comigo? Pai, vamos lá? Agora eu falo, pai, eu vou contigo. É ele que tá dominando tudo já. Vou contigo, senhor. Vamos lá. Coisa, né, gente? É maravilhoso. Quando você tem essa certeza, você passa, é como aquelas histórias mesmo que contam, tem muita gente que duvida, mas olha, você passa por cima de fogo, você pode estender a sua cama lá no inferno, né? No inferno, modo de dizer, né? Sim, Que é a sim. dificuldade da vida, que é os problemas cotidianos, né? Enfrentar coisas nesse mundo. Então, mas olha, quem tem uma fé, uma convicção do que é verdadeiro, e que isso está em você, Glória a tudo Deus. Glória a Deus mesmo, hein? Isso é toda a diferença, né, irmã Raquel? Isso é, olha, ah, isso é. Dale, Marlindo. Toda a diferença, hein? Não tem como ser. Não tem nem como a gente assim, mensurar, né, o que é esse entendimento. de outra maneira, você vai viver de outra maneira. Para vocês terem uma noção, faz já muitos anos que eu já saí da denominação que eu frequentava. Eu não voltei para as antigas práticas que eu praticava. E eu tinha uma vida totalmente carnal, eu era uma pessoa que tinha uma vida social, vivia, festejava, né? Eu e meu marido, a gente saía, tinha uma vida, diversão, né? Depois eu comecei a frequentar a denominação religiosa, as coisas foram mudando, eu comecei a ler a Bíblia, entendendo algumas coisas. Depois que eu saí, não teve mais volta para mim, não tem como. Entendi. É só um caminho, não tem dois. Não tem como voltar para as antigas práticas. Nossa, é maravilhoso, né, gente? É só você seguir em frente. Não tem como tu voltar para trás. Não tem como. Que hoje a senhora está falando aí, irmã Raquel, mas a gente já ouviu também essa mesma alegria, esse mesmo brilhar de olhos, assim, dos irmãos que entenderam, contando isso nos motiva, isso para nós é maravilhoso. Já ouvi isso no Valdecir contando, já ouvi a Cileide contando, sabe? Essas coisas gloriosas, assim, desse entendimento, vixe, isso para mim é muito satisfatório, irmã, muito satisfatório mesmo. Maravilhoso, jubilante, igual disse a Cileide ali, ó. A maioria das pessoas, né, irmão Arlindo, elas acham que os irmãos que saem da igreja, que não são todos, muitos voltam para a antiga prática, né? Para as Volta festas, mesmo. né? Se tinha Mas é que quando eles estavam lá na igreja, eles estavam ali por medo, não é porque eles estavam conhecendo, que eles estavam sendo iluminados, né, irmã? Eles estavam ali por religiosidade. medo, né? A maioria estava ali por expectativas, por medo, né? Eu acho que a maioria era medo. E outros por expectativas. Aí eles vão vendo que esse Jesus que foi pregado para eles, que era esse realizador de sonhos, não era real, eles começam a perder essa ilusão. E aí eles não têm o contato com a convicção de Deus, é a hora que eles se perdem novamente. Eles voltam até piores, né? Como a Bíblia diz, né? E agora eles voltam totalmente descrentes mesmo naquilo que antes eles tinham a esperança, né? Eu não saí da igreja por medo. Eu permaneci na igreja. O que eu tinha era muita revolta do sistema, porque eu tinha muitos motivos. Eu passei muito desgosto dentro da igreja,
de ver muita coisa errada. Eu fiquei muito triste, eu vi muita coisa errada, eu ficava muito chateada de ver muita coisa errada. Eu sofri muito, tive muitos motivos para sair do sistema. Eu sofri muito, eu trabalhei muito na igreja. A gente fez muito serviço dentro da igreja. Não que eu estava esperando algum reconhecimento, não, jamais. Pelo contrário, eu não queria cargo nenhum, eu fugia de cargo. Eu fazia questão de trabalhar, mas não por cargo. Mas eu via muita coisa errada, principalmente por pessoas que tinham cargo dentro da igreja. Por isso que eu fugia de cargo. Mas eu gostava de trabalhar mesmo, de suar ali dentro, trabalhava, via muita coisa, mas por detrás dos panos eu trabalhava, ajudava muito. Mas eu sofria muito de ver muita coisa errada. Eu chorava na hora de ir para a igreja e falava: Senhor do céu, como que eu vou fazer para mudar? Muda, meu pai, muda isso. Eu orava, eu subia no sol à tarde, para ir na tarde da bênção. Eu subia, descia, porque às vezes a rua era subida para chegar na igreja, eu tinha que subir o morro. Para descer era sol, para subir era sol. Olha, e eu era enorme, de gorda, tudo era sufoco, tudo era muito trabalhoso para mim, tudo era muito difícil. E eu falava: Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Quando que vai terminar? Quando que vai terminar isso tudo? Eu falava: meu pai, me ajuda. E nunca que melhorava, eu falava: Senhor, por que o Senhor, como que pode uma coisa dessa? Quando que vai mudar isso? Eu não entendia. Mais de 20 anos eu não estava entendendo o sistema. Aí eu falei: Senhor, foi tanto tempo isso e eu não saí por medo. Eu não saí por medo. Eu fiquei ali por amor a Deus e não pelo sistema. Se eu tivesse que ficar ali pelo sistema, não. Eu fiquei por amor a Deus, mas pelo sistema, nada. Nada. Graças a Deus, foi indo, foi clareando a mente, foi começando a aparecer as coisas boas que tinham que acontecer, as pedras de tropeço aconteceram. Maravilhoso, E né? nós estamos aqui com a graça de Deus. Graças a Deus. Foram acontecendo as coisas assim no tempo de Deus. No tempo de Deus. E são 24 anos, nós estamos na presença de Deus. E olha, nada acontece no nosso tempo. Nada, nada, nada. É no tempo de Deus, né, Arlindo? O Ô, Arlindo está glória. aí. O Arlindo está aí porque ele é testemunha. É eu e ele que passamos por tudo isso. A Cleusa veio depois. Eu e o Arlindo ficamos como remanescentes dessa situação toda. Porque Passamos por muito, né, irmã? E muito, graças a Deus muito. estamos Foram juntos até hoje, né? pedras, mais Louvado seja pedras Deus. que a gente passou, e foram muitas lutas, foram muito trabalho, e a gente está aí de pé. E com a graça do nosso Senhor Jesus, estamos firmes. Portas se abriram, nenhuma se fechou para nós. Só Aleluia. abriram com a graça de Deus. Amém? Esse Jesus aí, né, irmã, ele não nos safou da Não, situação, né? Mas não, ele fez com que nós pudéssemos revelar nessas situações aí. nada. Isso que é a benção. Nós não ficamos devendo financeiramente para ninguém, Exato. não ficamos com nome sujo para ninguém, graças a Deus. Exatamente.
Deus é fiel. Amém. Amém, meus irmãos. Quer falar um pouco mais, irmã Raquel? Tem alguma coisa mais para dizer? Só tenho a agradecer. Foi muito bom a gente relembrar, né? A gente vê que hoje a gente chegou aonde chegou, mas a gente padeceu um pouquinho, né? E muito obrigada. E uma boa noite a todos. E um bom final de semana. Boa noite, então, irmã Zayada. Isso aí tem que entender que essa passagem na igreja, saída, essa oscilação, tudo faz parte do percurso, né? Até chegar no resultado, né? Então, é isso mesmo. E muito obrigada a todos. Uma boa noite e até domingo. Amém. Muito boa noite. Irmão Valdecir Cândido. Boa noite a todos. Ótimo final de semana. Gratidão, gratidão. E quem sabe, se der tudo certo, domingo, se Deus permitir, a gente cresce por aí. Amém, irmão. Muito bom. Irmão Roberto. Irmão, tudo bom? Tudo bem, irmão? Então, para mim está sendo novo, né? Para mim está sendo bem novo. E eu ouvindo aqui, devagarzinho, eu tô me apegando. É difícil para, Né? às vezes, entender, né? Porque muitos anos na religião, né? Muitos anos na Certo. igreja, o que a gente aprendeu foi lá dentro, né? Então, eu tô Mas nós ouvindo, também. Nós, devagarzinho eu vou pegando. então, irmão Roberto, nós também aprendemos lá, né? Você viu a irmã Raquel falando aí, né? Eu também Eu vi. trouxe a bagagem de lá até que veio o conhecimento, veio a libertação. E aí agora estão vivendo essas maravilhas aí que o irmão tá vendo eles dizerem aí. Mas fica tranquilo, viu, irmão? Aham, O irmão tá Serginho, bom. o irmão Serginho também teve bastante paciência. No começo ele achava que não ia entender. Depois ele, na hora que ele tiver um tempinho, ele vai falar com você aí, irmão Roberto, que o irmão não Tá desistir, bom. não. Devagarzinho eu vou pegando os É, entendimentos aqui. isso, pega um vídeo aqui, outro ali, participa do estudo, pergunta se tiver dúvida, viu, irmão? Pode perguntar. Tá bom, Se tá tiver bom. dúvida, vai apresentando aí que a gente vai tentando ajudar o irmão. Tá Tá bom? bom, irmão. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês. Tá muito boa essa conversa, viu? Muito bom, obrigado pela sua presença também. Quero agradecer, Amém. então, eu quero agradecer os irmãos que compartilharam conosco aqui nesse momento, né, irmãos? Louvado seja Deus por esta comunhão e que o Senhor possa promover muito mais de comunhão para nós, para a gente compartilhar momentos como esse, onde nós temos a liberdade de falarmos a palavra e trazermos aqui essa essência real da parte de Deus, que é o que mais a gente gosta de falar, é dessa coisa real mesmo, essa convicção de que Deus ele é real, verdadeiro, e é Ele que promove essas condições para nós. Então, eu agradeço de coração a vida de cada irmão aí que participou. Quero já deixar o meu abraço para todos os inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, que está assistindo o vídeo, você tem gostado do vídeo, compartilha com mais alguém, alguém que você gosta, alguém da tua família, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ter esse conhecimento também. Um abraço para todos, ficam todos com Deus e até a próxima. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.